E o Salmo 127, verso 3, 4, 5 diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como as flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Aqui fala dos filhos, e nós estamos numa série falando de família, e claro, precisamos falar de filhos, porque mesmo quem não tem filho é filho. E isso faz parte do projeto de Deus para a família. Nós temos aqui já aprendido, pelo menos essa é a terceira, como transformar a sua família. Depois nós falamos semana passada como transformar seu casamento, e eu já recebi testemunho, né? Já recebi assim, um ou 2 dias depois, né? No meu WhatsApp: pastor, eu fiz uma surpresa para o meu esposo, fazia tempo que eu não escrevia um recado e pendurava ali na geladeira ou no banheiro e tal, e eu fiz em toda a casa, e o homem ficou apaixonado, gostou muito, com palavras de afirmação, e foi uma bênção. Lá em casa também teve surpresa agradável, mas é uma coisa mais particular, né? Não posso falar, mas teve avivamentos, fogo puro, foi bênção. E hoje eu gostaria de falar sobre filhos, né? Sobre filhos, porque nós temos muita coisa que aprender. Meus irmãos, como nós precisamos aprender sobre relacionamentos. Vivemos num mundo tão pragmático, onde as pessoas perderam a noção dos valores, né, que a família tem, que os relacionamentos têm. E você talvez já ouviu aquela frase, né? Vivemos num tempo onde se amam as coisas e usam as pessoas. Infelizmente, é uma realidade. As pessoas, muitas vezes, não estão mais valorizando como deveria valorizar os relacionamentos, mas virou algo meio que descartável. Por quê? Porque perdeu a noção de valor. É muito simples. Estou aqui bebendo água nesse copo. Eu deixo ele cair, ele quebrou. O que eu faço? Eu pego caco por caco e colo, ou jogo os cacos fora e compro o outro copo? O que é mais fácil? Opção 1 ou 2? A 2. Vou jogar fora. Ok. O micro-ondas da casa. O micro-ondas da casa, eu vou apertar o start, não está funcionando. Eu jogo fora ou mando arrumar? Talvez eu mando arrumar, mas se o orçamento já for muito alto, eu vejo, vou jogar fora, que vale mais a pena comprar outro. O carro furou o pneu, o que eu faço? Eu jogo o carro no Rio Itajaí-Açu e vou lá e compro outro? Ou eu conserto o que precisa ser consertado? Alguém vai jogar no Rio? Se for jogar, deixa aqui que eu jogo para você. Claro que não, porque o valor do carro já é um valor maior. Deu um problema de infiltração na minha casa, eu chamo uma patrola, né, e para destruir tudo, ou eu vou consertar a infiltração? Quanto mais as coisas têm valor para a gente vai descartando essa ideia de descartar as coisas. A pergunta é, por que, se o casamento começa a dar um probleminha, eu quero descartar, em vez de solucionar os problemas? Porque um filho começa a se tornar rebelde, eu digo, quer saber? Não vou mais dar bola. Quer escolher esse mundão? Te vira, vai se dar mal, não estou nem aí. Só que não tem esse estou nem aí. Gente é gente, e nós fomos feitos para amar gente e viver em relacionamentos. Então, independente, como eu falei, se o casamento está mal, tem solução. E se a nossa vida relacional com os filhos não está bem, nós precisamos nos esforçar e dar um jeito. Amém ou não amém? Quantos pais querem ter filhos prósperos e que dê certo na vida? Levanta a mão e diz amém. A segunda pergunta: quantos pais desses que levantaram a mão estão dispostos a pagar o preço para que os filhos dê certo? Digam amém. Esse preço não é barato, é caro. Não tem como ser pai e mãe sem você aprender uma palavra importante: renuncia, porque você não vai mais viver só para você. O casamento, ele já vai fazer com que você viva por uma outra pessoa. E agora com os filhos, se tinha ainda algum egoísmo, alguma fagulha de egoísmo dentro de você, quando vem os filhos, não tem como.
A gente precisa renunciar muita coisa pelos filhos. Quem é pai precisa também de paciência. Pai e mãe tem que ter muita paciência para educar os filhos. E eu sempre faço questão de lembrar, os filhos vão mudar toda a sua vida, em todas as áreas, mas podem mudar para pior ou para melhor, podem te levar a viver experiências fantásticas. Os filhos, eles te levam para um outro nível de espiritualidade, você começa a entender um pouquinho do relacionamento entre nós e Deus, se as coisas fluem do jeito que é para fluir. E a palavra de Deus é o livro que vai nos mostrar como nós devemos fazer para transformar os nossos filhos todos os dias. Pastor, eu consigo fazer isso até quinta que vem? Consegue. Como eu digo, você pode começar a transformar sua família para amanhã. Basta hoje você tomar uma decisão, uma atitude. Essa é uma palavra tão ampla, que só assim, rabiscando algumas coisas aqui, deu 25 pontos. Mas eu tentei reduzir, e eu vou falar de 8 coisas. Eu queria que vocês anotassem e marcassem, porque nas outras semanas nós ainda vamos falar de casa, família. 8 pontos, 8 verdades, o que você pode fazer para transformar os seus filhos, independente da idade que ele tenha. Primeira coisa, anota aí a primeira lição que você precisa aprender para transformar o seu filho. Primeira coisa, cuide bem de você mesmo e da sua alma. Cuide bem de você mesmo e da sua alma. Só esse aqui eu podia ficar a noite inteira pregando para você. Por que nós precisamos entender essa verdade? Porque você, pai, você, mãe, você é a chave de transformação na vida dos teus filhos. Independente da idade, você é a chave. É só você olhar a vida. Pais com baixo autoestima, eles tendem a ser muito frouxo. Deixa o filho dominar e se torna o centro daquela casa. Pais que tendem a compensar a sua presença com presente, porque estão vivendo uma vida muito ativista. Não é uma vida ativa, é uma vida ativista, onde só corre, e não tem tempo. Os filhos tende a compensar a presença com os presentes, mas não preenche as necessidades emocionais dos filhos. Pais estressados se tornam violentos e geram filhos cheios de traumas, filhos inseguros, porque os pais estressados lançam muitas palavras malignas no coração dos filhos. Nós precisamos transformar os nossos filhos, começando por nós mesmos. Precisamos cuidar bem da nossa alma, porque nós somos não apenas a ligação direta com eles, não porque eles todos os dias estão recebendo influências das nossas emoções, mas também porque os pais são a primeira referência que todo filho tem. Tudo que seu filho aprende inicialmente vem de você, vem da tua esposa, do teu marido, das pessoas que estão ali naquela casa. Consequentemente, a personalidade dele que está desenvolvendo-se nesses primeiros anos, ela vai sofrer uma influência direta de quem você é. É por isso que nós precisamos levar isso muito a sério. As crianças, gente, você já ouviu essa expressão também? As crianças são como uma esponja. O cérebro das crianças é programado para isso, para eles absorverem, e eles absorvem e eles repetem. Absorvem, repetem, absorvem, repetem. Eles imitam. Qualquer coisa, pode ser na televisão, pode ser na internet e, claro, na convivência com a família. Esses dias eu até ri, né? Os meus filhos, eles assistiram um desenho, mas, enfim, quando eu cheguei em casa, veio os dois, né, com os negócios assim na mão, querendo me hipnotizar. Né? Querendo me hipnotizar. E eu achei muito engraçado a frase, né, que eles falaram. Eles falavam assim: você que tem a cabeça oca, né, a partir de agora você vai me obedecer.
E eu ri, caí na gargalhada, mas eu fui ver com a Júlia, eles tinham assistido um desenho, né? Acho que era até Turma da Mônica, né? Naquele dia, e eles estavam repetindo. Eles repetem o que eles veem. Vêm da TV e, claro, como eu falei, aquilo que eles veem em nós mesmos. E é por isso que muitos pais, eles se assustam quando os filhos, ali com 4, 5, 6, 7 anos, começam a se tornar o que eles não queriam que os filhos se tornassem, mas quando eles olham no espelho, os filhos estão repetindo o que eles estão fazendo. Os filhos estão repetindo eles mesmos. Então, você precisa levar isso muito a sério, porque o seu filho, até pequeno, e os adultos, né, também, mas o filho pequeno, as crianças, eles são muito mais perspicazes do que você imagina, muito mais inteligentes, e a gente precisa ter um cuidado conosco mesmo, guardar o nosso coração, sarar a nossa alma, cuidado para não chegar todo dia estressado, aborrecido em casa, esse negócio da baixa autoestima, mulher que fica o tempo inteiro reclamando, reclama do cabelo, reclama do corpo, reclama da casa, reclama... Pode ter certeza que você vai reproduzir uma filha assim. Homem que tudo é gritaria, estupidez, vai repetir a mesma coisa. Pastor, então nós temos que ser perfeitos diante dos nossos filhos? Não, não precisamos ser perfeitos. Você não deve se aparentar perfeito diante do seu filho, porque nós erramos, mas nós precisamos ser maduros o suficiente para também, quando nós errarmos, nós reconhecermos o erro e darmos uma lição para os nossos filhos. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós erramos com os nossos filhos? No começo desse ano, não sei, um evento que a minha esposa foi, e eu estava aqui, ela foi com a minha filha, eu fiquei aqui com o meu filho, e eu falei, você senta aqui no primeiro banco, fica aqui até o final do culto, depois você brinca com as crianças. Mas na hora do culto, ele saiu e foi lá embaixo jogar bola com os meninos, né? Eu brabo, porque procurei ele, não achei, fiquei apavorado, perguntei para um, ninguém viu ele, achei ele lá embaixo. Peguei ele pela orelha, na frente dos meninos, falei, vamos subir, cara. Ele ficou triste comigo. Acabou o culto, levei para casa, não falou comigo, brabo, né? Mas daí o Espírito Santo foi falando comigo, né? Você gosta de ser corrigido na frente dos outros? A gente não gosta, e foi o que eu fiz com ele. Antes de nós descermos do carro, filho, papai errou em ter te corrigido. Você errou por ter saído da igreja quando não deveria sair, mas papai errou porque corrigi você e te envergonhei na frente dos teus amigos. Você me perdoa? E ali houve perdão. Mas eu tive que falar para ele, eu errei, eu estou errado. Isso também é aprendizado. Mas não esqueça, todas as coisas, o seu filho está olhando para você. Então, por favor, homem e mulher que está aqui, cuide melhor de você, do teu temperamento, das tuas reações, porque os filhos estão copiando tudo. Amém? Segunda coisa para você anotar aí, que eu preciso correr. O que você pode fazer para transformar o seu filho? É amar verdadeiramente o seu cônjuge. Você precisa amar verdadeiramente o seu cônjuge, porque quando você ama verdadeiramente o seu companheiro, a sua companheira, você está fortalecendo uma segurança dentro do seu filho. Isso faz toda a diferença. Semana passada, a cena foi a seguinte, meu telefone toca, pastor, eu precisava que o senhor atendesse a minha filha adolescente, sabe, ela não está bem, está para baixo, tal. Eu falei, não, vou atender, claro, marcamos uma hora, veio aqui no aconselhamento pastoral. Conversa vai, conversa vem, uma moça, né, de 14 anos, porque estava mal, tal, mas a mãe tinha trazido e a mãe estava ali, ouvindo toda a nossa conversa. Alguns probleminhas na escola, mas tinha amigos, mas eram poucos, mas tinha, eram amigos leal, tal. Um pouco de baixa autoestima, não gostava muito da sua aparência, tal. Mas depois de uma meia hora de conversa, eu tinha escrito algumas coisas, eu falei, tá, o que mais te incomoda? O que se você pudesse mudar com urgência, você mudaria, você acha que isso faria bem? A resposta dela na frente da mãe, na minha frente, eu mudaria as brigas lá em casa, porque meu pai e minha mãe brigam muito. A mãe não sabia onde colocar a cara, né?
mas pelo menos trouxe para fora alguma coisa que estava dilacerando ela por dentro. Uma insegurança enorme, porque os pais já há tempo estão num pé de guerra dentro de casa, sem a mãe nem perceber que aquilo é que estava sendo o maior causador de aflições do coração da filha. Os filhos, eles sabem que os pais juraram amor eterno um ao outro. E quando um pai começa a tratar a mãe mal, ou vice-versa, pode ter certeza, essa insegurança atinge os filhos. E a lógica é muito simples. Se ele trata, ou se o amor que ele prometeu para minha mãe vai resultar nisso, imagine comigo. Então, nós precisamos ter cuidado com o nosso casamento e nós vamos estar fazendo uma grande diferença na vida dos filhos. E aqui, eu nem preciso falar, então, a respeito da infidelidade no casamento. Isso tira todas as estruturas de segurança de uma criança, de um adolescente. Semana passada também no atendimento, um homem, pastor, eu não tenho mais amor pela minha esposa. Eu estou tendo um caso, estou pensando em sair mesmo de casa, me envolver, só não fiz isso porque o meu filho não aceita. Meu filho adolescente bate o pé. Eu falei para ele, sabe qual é o teu pecado? Nem é de adultério apenas, é também de adultério, mas seu pior pecado é de idolatria. Você tirou Deus do trono do teu coração e colocou você mesmo, porque não importa o que os outros sentem, importa é você satisfazer os seus desejos. E daí eu falei uma frase para ele, que eu até escrevi aqui, pode te assustar, mas é uma grande verdade. Um orgasmo clandestino pode comprometer toda a vida do seu filho. Ui, pastor, forte isso. Nós precisamos cuidar do casamento. Pastor, eu sou sozinho, sou viúva. Então, fica no primeiro ponto, cuida de você mesmo. Mas lembre, você que é casado e está na mesma casa, transforme o seu casamento e, consequentemente, você estará transformando também o seu filho. E quando eu falo isso, é claro que eu preciso falar de algo muito importante. Cuidado com a inversão de valores, que eu falei, até dei uma citada no primeiro ponto, no primeiro dia. Esse negócio de colocar os filhos acima do cônjuge. Isso sempre vai resultar em problemas. Você viu o que o texto diz? Os filhos são flechas na mão do guerreiro, ou seja, a flecha nós fazemos de tudo para ir o mais longe possível e acertar um alvo, mas a flecha, ela só é útil quando ela vai para o seu objetivo, ela vai para o alvo. Flecha não é feita para ficar aqui na mão brincando, para ficar o tempo todo perto. Flecha, ela tem que ir. Agora o cônjuge fica. O nosso esposo, a nossa esposa vai ficar. E nós precisamos cuidar para não inverter essa ordem, porque isso vai gerar um grande problema. Então, maridão, sabe aquela história de que se a esposa pede, tu não dá, mas se o filho pede, é na hora? Cuidado com isso. Sabe, mãe, o maridão gosta daquela comida que faz mais de ano que você não faz, mas aí o filho pediu um negocinho, você já faz para ele, cuida. Isso pode estar evidenciando que houve uma troca, uma inversão de valores, e isso vai comprometer a sua família. Amém ou não amém? Os filhos, eles estão de olho no casamento, e isso vai gerar segurança. Mais diretamente falando dos filhos, pastor, o que eu posso fazer para transformar os meus filhos? Ei, você que tem mais de um filho, não tenha filhos prediletos. Essa história de preferir mais a um em detrimento do outro, isso é extremamente prejudicial. Trabalhe no seu coração para amar os 2, os 3, os 4, os 10 igualmente. Claro, vai ter um ou outro que vai agradar mais o teu coração. É igual o nosso relacionamento com Deus. Você acha que Deus ama mais o pastor Lediel, porque está aqui pregando, do que o assaltante que está fazendo um assalto agora? Deus ama igual. Agora, a pergunta é quem tem agradado mais o coração do Pai, daí é uma outra história. Mas o amor de Deus é pleno, é perfeito. E nós precisamos nos esforçar para amar os nossos filhos igualmente. Por quê? Quando se percebe que tem intenção de favorecer mais um, gostar mais de um, preferir mais um do que o outro, isso dilacera a família toda.
a família toda, causa divisão, e no coração daquele que se sentiu rejeitado, pode ter certeza, abriu uma brecha, e o nosso adversário, ele não vai brincar, ele vai entrar e vai fazer um caos de confusão naquela mente. Tenha cuidado, a Bíblia, as histórias da Bíblia estão aqui para a gente aprender. Se lembra o caso de Isaac e a sua esposa Rebeca? Isaac preferia Esaú, Rebeca preferia Jacó. Deu uma briga feia entre os filhos. Houve engano, houve mentira. E aquilo, depois que os filhos cresceram e viraram adulto, resultou o quê? Uma briga tão feia que Jacó ele teve que fugir para não morrer pelas mãos do próprio irmão e nunca mais viu a sua mãe. Porque quando ele volta, a mãe já tinha morrido. E Jacó não aprendeu a lição. Porque quando veio os seus filhos, dos 12 tinha um favorito, José. E aquela capa que ele deu para destacar e mostrar que José era o preferido dele, gerou um grande problema. Cuidado, você que tem mais que um filho, para não cair nessa questão de preferir mais um do que o outro. Ei, e cuidado também, quem sabe você só tem um filho, mas cuida para não preferir as várias versões do seu filho. Você talvez não entendeu as mudanças que aconteceram no seu filho, e agora ele é um adolescente, ou é um jovem, e daí você vem com aquela frasezinha, eu queria que você fosse sempre uma criança, porque você não fazia o que você faz. Cuida com isso. Olha o que você está dizendo, eu te aceitava quando você era criança, agora que você cresceu eu não te quero mais. Lá no fundo é mais ou menos isso, então cuida, porque todas as fases da vida de uma pessoa são extremamente importantes. A adolescência tem as suas belezas, a juventude tem as suas belezas. Agora, o filho mudou, quem sabe você não consegue mais controlar como controlava e não quis reaprender. E porque não quis reaprender, é muito mais fácil colocar a culpa nele do que em nós mesmos como pais. Então, atenção para não preferir também uma versão do seu mesmo filho. Vamos lá, quarta coisa. Invista mais no desenvolvimento do caráter do seu filho do que nas habilidades dele. Eu vou repetir, invista mais no desenvolvimento do caráter do seu filho do que nas habilidades deles. Ou seja, antes de querer que o seu filho seja um destaque em todas as coisas, se importe em estar moldando um caráter nele. Infelizmente, tem uma geração de pais vindo aí que se vê como provedor dos filhos, mas apenas fisicamente. Só que você não é só provedor fisicamente, você é provedor emocionalmente, você precisa dar amor, orientação, instrução, você precisa orientar espiritualmente o seu filho, provedor espiritual. Mas não esqueça, invista mais no caráter do que nas habilidades. Isso aqui, gente, é muito sério, sabe por quê? Porque nós estamos muito preocupados que os nossos filhos façam uma faculdade, que os nossos filhos falem inglês, que nossos filhos tenham um MBA, que nossos filhos dominem a informática. Tudo isso é muito importante e vai abrir portas profissionais, mas nós corremos o risco de termos um poliglota dentro de casa, indo para o inferno e prejudicando todas as pessoas que ele conhece, porque não tem caráter. Tenha cuidado, desenvolva o caráter do seu filho, ensina o que é certo e o que é errado, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Pastor, como que eu desenvolvo o caráter do meu filho? Daí você pega a Bíblia. Deuteronômio 6, do 6 ao 9, é uma das passagens que eu mais amo quando eu falo sobre criação de filhos. O povo está saindo de anos rodando no deserto, depois de sair do Egito, vai entrar na terra prometida. E daí Deus começa a dar instrução, olha o que vocês precisam fazer para as coisas darem certo. E daí Deus diz assim, que as palavras que hoje vocês ouviram, que hoje eu ordeno ao coração de vocês, sejam ensinadas com persistência aos seus filhos. Quando? Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, o que a Bíblia está falando? Pai, seja presente. Porque você está querendo que o seu filho desenvolva caráter que você desenvolveu, mas você não passa tempo com ele, mãe. Ei,
Como que você quer que o seu filho desenvolva um excelente caráter se ele passa 4 horas por dia assistindo umas porcaria de youtubers que só falam porcaria, né, para não falar outra palavra com M, tá? Eles só ficam falando coisa ruim, teu filho passa o dia na frente daquele computador recebendo aquilo, e você quer depois que ele haja, né, com respeito, com integridade. Como assim? Não funciona. É você que tem que puxar perto e dizer: filho, anda comigo. Vai fazer alguma coisa com o seu filho. Tenha tempo de qualidade com ele. Toda semana você precisa ter tempo de qualidade com o seu filho. E eu vou orar para Deus te cobrar de você isso. Assim como o Senhor cobra de mim quando eu não faço. A minha agenda é meia louca. Vida de pastor, você não tem horário. Porque você está o tempo todo atendendo alguém, visitando uma congregação, visitando um pastor, preparando sermão, pregando. Aqui tem culto quase todo dia, é uma loucura. Mas eu tenho me organizado para passar um tempo de qualidade com os meus filhos. Eu não vou me esquecer o que aconteceu esse ano da Copa do Mundo. Meu filho estava colecionando aquelas figurinhas do álbum da Copa, e naquela semana eu não tinha conseguido ainda parar para ter um tempo com ele. E ele veio pedir: pai, vamos no shopping trocar figurinha da Copa, tal. Filho, deixa só o papai aqui, vamos ver se eu consigo, tal. Passou uns 15, 20 minutos, ele voltou, eu preparando uma pregação, e daí o santarrão aqui leva um puxão de orelha de Deus. Essa semana você ainda não tirou um tempo de qualidade com ele. Filhão, vamos. Então vamos. Parei o sermão, aonde eu estava ali, nas leituras, na preparação, botei ele no carro, vamos para o shopping. Fiquei feliz quando cheguei lá e encontrei um amigo meu, também estava lá com o filho dele, né, trocando figurinha da Copa. Mas eu nunca me esqueço quando nós chegamos em casa. Eu parei o carro. O meu filho, ele se virou para mim e ele disse: pai, eu sei que você está fazendo importante. Eu nunca mais vou esquecer do que você fez hoje. Você imagina isso? Ouvir essa frase de um filho: eu nunca mais vou esquecer do que você fez hoje. Ou seja, nós precisamos investir tempo nos filhos para compartilhar o caráter de Deus que está em nós, na vida dele. É assim que acontece. Agora, não queira cobrar isso do seu filho quando você não está investindo no caráter dele, passando tempo com ele. Ouça o que esse pastor está dizendo para você hoje. E talvez você esteja aqui: pastor, meu filho já passou dos 18. Não tem problema. Corre atrás do prejuízo. Lapida o caráter desse moço, dessa moça. Pastor, mas é um homem, pastor. Não tem problema. Corre atrás do prejuízo. Nunca é tarde. Eu nunca vou me esquecer um amigo meu que ele diz: pastor, sabe que eu nunca tinha recebido um abraço do meu pai, assim, abraço que a gente sente, sabe? E ele disse: no dia do meu casamento, meu pai me agarrou e ele não me desgrudava. Lá, eu senti que as barreiras caíram por terra. Estou falando de um homem barbado, homem adulto. Ele falou: e daquele dia em diante, o meu pai tomou uma outra decisão, de ser um pai que ele ainda não tinha sido na minha vida, e o nosso relacionamento hoje é maravilhoso. Ou seja, tomou uma decisão, mesmo quando o filho estava adulto. Mas não esqueça disso, pai, invista mais no caráter do teu filho do que nas habilidades dele. Vamos lá, ponto 5, depois eu vou correr os outros para nós ir para casa. Pai, coloque limites nos seus filhos. Olha o que Provérbios 29:15 vai dizer: a criança é entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. Coloca limites. Só que, deixa eu aqui acrescentar uma coisa importante. Não adianta colocar limites e cobrar um monte de regra do seu filho se não tem relacionamento. Não vai dar certo. Cobre os limites do seu filho. Direitos e deveres aprende desde sempre. Pastor, quando que eu devo colocar limites na vida do meu filho? Eu aprendi com a minha esposa que isso é desde quando o filho é bebê. Quando o filho é bebê. Porque desde o bebezinho, ele precisa de limites. Como assim, pastor Lediel? O filho, né, quando ele vem, ele quer estar no peito da mãe mamando o tempo todo.
Eu me lembro da minha esposa dizendo não, colocando horário. Me lembro que nós lemos um livro junto e a psicóloga ela dizia assim no livro: o filho, ele nunca vai querer ficar dormindo no berço, ele vai querer o colo da mãe, o colo do pai, ou estar no meio dos pais. Só que você precisa colocar limites. No primeiro dia ele vai chorar 10 minutos direto, no outro dia vai chorar 8, no outro dia vai chorar 5, e vai diminuindo, até que ele vai se acostumar com o ambiente do berço, ou seja, desde bebê, quando ele ainda está, assim, nos primeiros dias, já tem que se colocar limite. E agora, o que falar quando um filho cresce? Quando o filho muitas vezes se torna já jovem, adulto, mesmo assim, ainda é preciso colocar limites e ter a sabedoria, como o pastor Aguiar fez uma oração fantástica, eu estava pensando em relacionamento familiar. Deus nos dá a ferramenta certa para nós resolvermos esses problemas, e Deus aqui já nos deu, na questão de criação de filhos. Pai, a criança entregue a si mesmo vai te causar vergonha, é preciso colocar limites. E eu sempre digo, se preciso for, frustre o seu filho com a palavra não. Não, não pode, não faz, isso está errado. E de várias maneiras isso acontece. Por exemplo, o menino de 4 anos, quando está saindo da escola com a mamãe, vê um algodão doce e pede. A mãe diz não. Sabe, ele faz aquela birra. Bota o menino no carro, ele está ali, 4 aninhos, mas chorando. O tempo inteiro até em casa, chorando e reclamando. O que essa mãe pode fazer? Volta lá, compra o algodão doce. Essa mãe pode virar para ele e dar uma surra, ou essa mãe pode usar a ferramenta certa, a inteligência, e mostrar para ele, com 4 anos, que aquilo que ele está fazendo não é legal. Como, pastor Ediel? Chegou em casa, desce do carro, braba com ele. Qual é a rotina? A rotina é, depois que chegar em casa, comer o lanchinho, não coloca o lanchinho para ele comer. Quando ele for comer o lanchinho, ele vai perguntar: o que aconteceu, mamãe? O lanchinho. Não vou dar lanchinho. Ele vai atrás: quero o lanchinho. Não vou dar lanchinho. Mas mamãe, não vou dar lanchinho. Por que não? Daí senta, olhando no olho, por causa disso, disso, disso. Você fez isso, 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 a mamãe não gostou, hoje não vai ter o lanchinho dessa hora. Depois de 2, 3 minutos ele vai voltar, o lanchinho, não dá o lanchinho. Ele vai aprendendo que as ações dele traz também reações na vida das outras pessoas. A mesma coisa acontece com o filho lá de 18 anos, que não trabalha e não estuda. Daí os pais chegam em casa, a casa está toda bagunçada, porque era a função dele pelo menos lavar a louça e arrumar a cama. Não fez, daí pode dar aquele barraco em casa, a mãe reclama, o pai reclama, tá, mas não está fazendo nada, cara, tal. Na hora que ele for pedir a chave do carro para ir visitar a namorada, não, hoje não tem carro. Não, hoje não tem carro. Com respeito, com educação, com controle, vai colocando limites. Agora, se não tem limites, os filhos vão trazer muita vergonha. E aqui eu já emendo o próximo. Os limites, eles vêm acompanhados de correção, que é o que eu estou falando. Mostrou o limite, não foi cumprido, corrija. E daí alguns, pastor, vamos entrar aqui na questão nas crianças pequenas. Pode bater? E a lei da palmada, pastor? A Bíblia vai dizer que quem nega castigar o seu filho não o ama, mas quem o ama não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13 e 24. Provérbios 3 e 12 diz: porque o Senhor mesmo, Ele repreende a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Enfim, cada um escolhe uma maneira de educar os filhos pequenos. Para alguns casos é necessário, para outros não tem como a gente se aprofundar nessa verdade. Agora a Bíblia diz, de uma maneira bem clara, discipline o seu filho com a vara, não é espancar. E o grande problema do Conselho de Psicologia do Brasil, que criou essa lei da palmada, é que não fez a distinção entre o que é uma chinelada e o que é um espancamento. E daí nós temos um monte de pai frouxo, que o filho vira a casa de ponta cabeça, no mercado vira o mercado de ponta cabeça, o filho toma o controle da situação e os pais
em forma de banana, estão só apreciando a situação e o escândalo. Então, pai, precisa corrigir o seu filho. E deixa eu correr aqui, vou pular para o último ponto, porque o tempo já se foi. Pai e mãe, respeite o seu filho. Não é porque é seu filho que ele não é gente, não merece respeito. Paulo, quando ele está escrevendo às igrejas, ele vai falar algo muito interessante aos pais algumas vezes. Ele vai dizer: pais, não provoqueis a ira dos filhos de vocês. Principalmente quando esses filhos crescem, não provoqueis a ira dos filhos de vocês. O que irrita os filhos? Várias coisas. O uso indevido da autoridade. Eu sou teu pai, eu estou mandando, não discuto. Sou tua mãe, obedece e cala a boca. Às vezes ele nem entendeu por que ele precisa fazer alguma coisa. Com educação, com respeito, tenta orientar. Os filhos, eles ficam irritados quando eles ouvem palavras que machucam, quando o pai quer corrigir, disciplinar com a cabeça quente. Por isso, uma dica, pai e mãe: nunca bata no seu filho naquele momento que, você está querendo. Olha o tanto de casos que nós temos aí, onde absurdos aconteceram. Espera a ira passar, respira 30 vezes, calcula as palavras e com maturidade e respeito converse com os seus filhos. O que irrita os filhos é quando não tem coerência naquilo que você fala e naquilo que você faz. O pai fala ou a mãe fala: não faz isso, mas eles estão fazendo. Isso irrita os filhos. Irrita os filhos, e presta atenção nisso aqui, quando você não respeita a personalidade do seu filho, ou você não respeita quem ele quer ser, profissionalmente, por exemplo. O que nós temos visto hoje é muitos pais tentando transformar o seu filho naquilo que ele ou ela não quis ser, não conseguiu ser. A mãe tinha o sonho de ser bailarina, sei lá. Como não conseguiu ser, fica forçando a filha, e a menina não quer isso. O pai não conseguiu ser um advogado, mas fica forçando o filho a ser um advogado. Ei, isso é extremamente prejudicial para a alma do seu filho. Então, respeita. E algo muito importante, pai e mãe, esteja preparado para se frustrar com o seu filho, porque seu filho não é perfeito. Esteja preparado para se frustrar com o seu filho. É difícil um pai e uma mãe que ainda não ouviu do seu filho: eu te odeio. Faz parte. Os filhos vão falar isso no momento de frustração, não sabendo lidar com as emoções. O problema é quando o pai, que tem 40, se reduz com uma mentalidade de menino de 8 e começa a brigar e revidar com o menino porque ele falou aquilo. Aí está o problema. Nós precisamos, como adultos, estar emocionalmente sarado, como eu falei lá no começo, e aprender também que os nossos filhos vão nos frustrar. Está lembrado de Lucas 15, a parábola do filho pródigo? O pai ali era uma representação da própria figura de Deus. O filho vira as costas, vai para o mundão, mas o pai sabe que aquilo que semeou no coração do filho não vai se apagar. O filho vai se lembrar de casa e vai voltar, porque em casa ele tinha o que o dinheiro não compra. Em casa ele tinha amor, ele tinha respeito, ele tinha integridade, ele tinha um referencial, sabia aonde voltar. Foi para o mundão, mas no momento mais crítico, voltou, e o pai, com maturidade, soube lidar com a situação. Vamos se colocar em pé para nós encerrar. Eu acho que eu vou ter que falar um outro dia sobre esse assunto. Então, depois, no final, quem sabe, dessa série, a gente faz mais uma noite aí para falar sobre os filhos. Agora, eu queria que você, pai e mãe, ou você que deseja ser pai e mãe, eu queria que você saísse daqui disposto a melhorar e começar a praticar isso aqui na sua vida. Pastor, o senhor ainda não falou da espiritualidade. Isso é a base, e nós vamos tirar um dia só para falar sobre isso, a espiritualidade da família, porque tudo começa, tanto a nossa transformação quanto a nossa casa, com uma oração, com nós derramando a nossa alma diante de Deus, porque a gente não consegue,
A gente não consegue ser a referência que nós queremos para o nosso filho se nós não rendermos o nosso coração ao Senhor, porque nós somos mal. A velha natureza do Lediel aqui, todo dia está querendo sair para fora. E se eu não crucificar esse velho homem, vocês vão ver um monstro. Assim somos nós, assim são os nossos filhos. Sempre precisa estar aos pés da cruz. Mas não esqueça, você precisa melhorar. Para com esse negócio. Sabe esse negócio de, pastor, você não tem ideia de como eu fui tratado pelos meus pais. Eu já ouvi tanta história de espancamento, gente que já apanhou com cadeira, gente que já apanhou de mangueira, com fio elétrico, de ferro. Já ouvi tanta história absurda. Conheço um que apanhou até com cachorro. Jogaram o cachorro nele. Enfim. Mas, às vezes, nós tendemos a transferir a nossa responsabilidade. Eu nunca aprendi isso. Eu nunca aprendi a abraçar, pastor. Eu nunca aprendi a beijar, pastor. Eu fui espancado, pastor. Ei, você foi chamado, e eu já disse e eu repeti, você foi chamado para estancar qualquer maldição hereditária sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você não aprendeu, é tempo de aprender, porque Deus nos chama para ser melhor todos os dias. Ei, e os seus filhos precisam dessa mudança em você. Muitos pais estão preocupados agora com as eleições. Meu Deus, que mundo que meu filho vai estar. E eu sempre digo, mais importante do que o mundo que o seu filho vai estar, é que filho que você está colocando no mundo. Que filho você está legando para o mundo. Que sejam filhos que resplandeça Cristo e que possa olhar para você pai, para você mãe e dizer: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, eu quero conhecer o Deus do meu pai, eu quero conhecer o Deus da minha mãe, eu quero ter esse equilíbrio emocional com o meu pai, como a minha mãe. Amém? Coloca a mão no seu coração. E enquanto eu vou orar geral, para você pai, para você mãe, para você que sonha um dia ser pai e mãe, eu queria também fazer uma oração mais específica. Se tem algum caso onde os filhos estão precisando realmente de um milagre, principalmente na vida espiritual, seu filho está afastado de Deus, você tem chorado, você tem clamado, hoje eu queria unir a minha oração com a sua. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós vamos orar junto pelo seu filho que está afastado de Deus, que precisa ter uma experiência com Deus. Quero que você venha aqui na frente. E nós vamos chorar pelos nossos filhos. Nós vamos clamar pelos nossos filhos. A melhor coisa da vida é que um filho, ele tem uma experiência com Deus. Isso muda tudo. Uma experiência com o Espírito Santo muda tudo. O reencontro com a graça muda tudo. Vamos orar. Senhor, meditando na Tua palavra, nós temos aprendido o quanto nós precisamos melhorar. Como pai, como mãe, como padrasto, madrasta. Cuidar daqueles que Tu nos confiaste, Senhor. Deus, nos ensina a cada dia a ser melhor. E que essa transformação comece em nós. Como nós adultos temos vivido num mundo tão estressante, e muitas vezes nós engolimos sapo lá fora o tempo todo, mas vomitamos dentro de casa. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, porque quem nós mais amamos, nós estamos tratando de uma maneira descartável. Perdoa os nossos pecados de omissão, nossos pecados de falta de impor limite, de correção, de orientação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E nós aqui, Senhor, estamos nos colocando na brecha da nossa casa. Nós estamos dizendo que queremos e precisamos ser melhor, e pedimos que o Espírito Santo, como professor, venha nos orientar.
E aqui eu peço, Senhor, a tua bênção sobre cada filho colocado aqui na tua presença nessa noite, aqui na frente. Esse filho que saiu, está longe. Esse filho que não está tendo uma experiência contigo, esse filho que está negligenciando a sua vida espiritual. Deus, em nome de Jesus, aonde esses filhos estão agora, eu peço que tu toque nos corações, na mente deles. Desperta o Senhor para a realidade espiritual. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que tu venha tocar nessas vidas e que possa ali começar um processo de salvação, de cura, de libertação. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de engano e confusão na mente desses filhos. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de libertinagem, todo espírito de rebeldia, todo espírito contrário, Senhor, que tem sondado a vida desses filhos. Nós repreendemos toda a companhia que tem feito mal ao coração dos nossos filhos. Afasta esse amigo, afasta essa amiga, Senhor, e traga verdadeiros e verdadeiras amigas que também tenham a Ti como Pai referencial. Nós clamamos, Senhor, por essas vidas, confiando em Ti. E eu peço a Tua bênção sobre a Tua igreja, para que nós possamos ver as nossas famílias fortalecidas, a nossa casa edificada e glorificando o Seu nome. Assim pedimos, em nome de Jesus.